Olá, seja bem-vindo ao curso O Deus dos Pactos. Nesta aula nós vamos estudar o capítulo 7 da nossa apostila, o ensino da Trindade em alguns credos. E nós começamos falando sobre essa influência da moda na sociedade. E a moda normalmente é ligada às coisas atuais, as pessoas guiadas pelos modismos tendem a desvalorizar aquilo que é antigo. Esta aula fala de algumas coisas antigas, os chamados credos que foram formulados pela igreja, chamados credos ecumênicos. É interessante que Charles Hodge acerta em cheio quando diz que realmente o ensino da Trindade é suprarracional, ou seja, alguns aspectos da doutrina da Trindade não podem ser exaustivamente compreendidos ou explicados, mas por outro lado, pela bondade de Deus, a igreja foi guiada providencialmente para o refinamento, para a organização das verdades bíblicas relativas à Trindade. E como cristãos históricos, nós entendemos que é muito sábio a gente prestar atenção naquilo que foi ensinado pelos cristãos do passado. É nesses termos que entendemos que os credos são informação trinitária organizada. Ou seja, desde os seus primeiros passos, a igreja desenvolveu algumas fórmulas batismais. Essas fórmulas confirmavam o novo crente, na crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então precisamos entender que isso que nós temos em mãos hoje, que é uma Bíblia impressa, você poder ter o exemplar da Bíblia, consultar, ler, meditar, estudar, é um privilégio realmente muito grande. Os primeiros cristãos não tinham isso e a igreja precisou formular maneiras de ajudar aquelas pessoas a memorizarem os principais ensinos da religião cristã. E daí surgiram as primeiras fórmulas batismais e com o passar do tempo foi necessário organizar ainda um pouco mais aquelas informações bíblicas sobre a Trindade e foram realizadas algumas reuniões, os chamados concílios. Esses concílios foram convocados com a finalidade de sistematizar a doutrina da Trindade. Surgiram os documentos oficiais produzidos por essas reuniões, por esses concílios. Esses documentos são chamados de símbolos de fé ou são chamados de credos ecumênicos. A palavra ecumênico significa que eles foram produzidos num período em que a igreja ainda não tinha se dividido em pedaços, Você tinha apenas uma igreja sem nenhuma divisão em denominações. E o termo credo é porque esses documentos possuíam essa expressão, creio. Então eu creio, daí a expressão ou o título credo. O Robert Bauman explica que os credos foram formulados somente depois de certos falsários astutos terem introduzido modos novos de explicar os relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses modos novos, essas explicações novas subvertiam a fé bíblica e impediam as pessoas de realmente conhecerem a Deus. Para deixar claro exatamente como essas negações astutas da doutrina bíblica estavam erradas, era necessário que a igreja definisse de modo formal as suas crenças nessas coisas. Então a igreja precisou definir, documentar as crenças nas doutrinas bíblicas. Talvez você conheça pessoas assim, É aquela pessoa que se diz cristã, mas que despreza os símbolos ou os credos. Ela diz, isso é coisa do passado, a minha fé é uma fé viva, atual, não preciso ficar olhando para essas coisas, eu quero ver realmente, ou viver a fé da igreja primitiva, a fé que está ali no livro de Atos, que está na Bíblia. E esse ponto de vista não é novo. No 16º século surgiu um médico chamado Miguel de Serveto, que rejeitou a teologia trinitária. Ele diz, essa teologia sobre a trindade nos credos, não, isso aí eu não quero. A igreja precisa ser purificada dessas corrupções. Ele entendeu essas coisas como corrupções e ele propôs que a doutrina da Trindade não era útil para o cumprimento da missão da igreja. Você conhece alguém assim hoje, Essas pessoas que dizem assim, para que ficar estudando sobre a Trindade? A gente precisa ganhar almas, a gente precisa conquistar o mundo com o evangelho, iniciar novas igrejas e etc. Veja só, essa era uma ênfase de Miguel de Serveto. Ele entendia o seguinte, que se a igreja retirasse o dogma da Trindade, se livrasse dessa corrupção, entre aspas, como ele dizia, essa igreja ia alcançar os judeus e os muçulmanos, porque o que separa o cristianismo do judaísmo é a crença em Cristo como Deus.
a crença na Trindade. O que separa o cristianismo do islamismo também é essa crença. Então, nesse sentido, ele entendia que se fosse eliminado o dogma da Trindade, a igreja ia ganhar muitas pessoas, ia trazer para dentro do seu rol muitas pessoas provenientes do judaísmo e da fé islâmica. Não precisamos dizer que o pensamento de Miguel de Serveto foi realmente um pensamento contrário à palavra de Deus. Por conta disso, ele foi condenado como herege pela Igreja Católica e também pela Igreja Protestante. Mas ainda assim, até hoje o ensino, a influência dele permanecem. A gente percebe que isso se desdobrou para o século seguinte, para o século XVII. Então, a partir do século XVII, alguns movimentos dissidentes rejeitaram a subscrição aos credos e confissões. Então, algumas igrejas disseram: olha, nós nos contentamos apenas com a Bíblia, somos muito espirituais, não precisamos desses documentos doutrinários do passado, que não são escriturísticos. Breward vai dizer que congregações presbiterianas inteiras na Inglaterra, também na Irlanda, afastaram-se dessa confessionalidade de Westminster, que elas diziam: nós queremos abraçar um cristianismo menos dogmático, um cristianismo mais flexível, um cristianismo simplesmente bíblico. Olha que coisa bonita, né? Parece até encantador isso, mas o fato é que isso abriu a porta para a entrada de novas ideias filosóficas, novas ideias científicas e religiosas, e com o tempo a autoridade da razão foi ganhando cada vez mais espaço. A igreja, de certa maneira, foi dando espaço a essas duas coisas, ou cada vez mais a autoridade da razão, porque quando eu abraço os documentos confessionais, eu estou submetendo a razão à revelação. Porque uma das coisas que é dita na formulação da doutrina da Trindade é que essa doutrina é suprarracional. Eu não posso esmiuçar Deus com a minha razão. Então daí, quando eu abraço a confessionalidade, eu abraço uma posição muito bíblica, né? Dessa que a gente chama assim da visão bíblica da epistemologia, o modo como eu posso conhecer as coisas de Deus. Então eu só conheço as coisas de Deus que são reveladas. Então Deus me revela o que é suficiente e nunca ele me dá essa possibilidade, ele abre espaço para que eu, com a minha mente finita e imperfeita, conheça as minúcias sobre o ser de Deus. Eu conheço aquilo que ele, por graça, decidiu revelar para a salvação, para a santificação e para a consolação da minha alma. É assim que Deus procede conosco. As coisas reveladas pertencem ao Senhor. A gente nunca entende que a nossa razão está acima da revelação. Mas quando se deixa de lado os documentos confessionais, eu abro espaço para que a razão ganhe proeminência, ou então a experiência ganha proeminência. Pode notar que as igrejas que dizem, ou os crentes que dizem: para mim é só a Bíblia, eu não quero saber de credo apostólico ou de documentos doutrinários, são os crentes que o tempo todo estão sendo guiados pela última visão, pelo último sonho, pela última revelação, não é? Porque eles vão, de certa maneira, desprezar a ortodoxia do passado e vão se abrir, então, para coisas mais esquisitas que vão surgindo por aí. Isso favoreceu o unitarismo, que por sua vez descambou em liberalismo teológico. Então, mesmo cristãos assumidamente evangélicos, infelizmente desprezam os credos. E aqui eu trago uma citação de Christian Schwarz, que é um pesquisador muito respeitado na Europa e que aqui tem produzido uma série de livros com uma proposição muito interessante, eu confesso, sobre crescimento de igreja, chamada Desenvolvimento Natural da Igreja. Eu gosto de muitas ideias que estão ali, eu acho que são bem bíblicas, mas ele infelizmente fez essa declaração que eu considerei bastante infeliz. Ele disse assim: o nosso compromisso não é com os conceitos usados na época dos concílios, mas com o que a Bíblia testemunha. O encontro com o próprio Deus. Acho esquisita essa declaração dele, porque ele está dizendo que os conceitos usados nas épocas do concílio não têm relação com o que a Bíblia testemunha, não tem relação com o encontro com o próprio Deus. Isso não é verdade. Porque esses que formularam as doutrinas da Trindade, a doutrina da Trindade, as formulações doutrinárias dos credos, foram pessoas que, na verdade, foram encontradas pela graça de Deus, ficaram tão deslumbradas com o ser de Deus, que elas quiseram agora organizar o ensino sobre o ser de Deus. E olha o que ele diz também. Ele diz assim: nós não temos de crer na doutrina nicena da Trindade.
Puxa, isso é infelicidade. Ele diz que antes a gente deve empenhar tudo em encontrar integralmente o Deus que se nos revela de modo tríplice. Isso parece muito espiritual, né? Mas eu quero dizer mais uma vez que eu me entristeço com essa fala do Christian Schwartz, porque isso é muito perigoso. Será que a gente deve ter esse orgulho de desprezar a sabedoria teológica daqueles irmãos fiéis do passado, que estão ali nos ajudando a compreender o ser de Deus? E o pior, quando ele diz assim, a gente deve ter esse encontro com esse Deus que se nos revela de modo tríplice, isso é algo que nos faz pensar, nos faz lembrar da heresia modalista. Deus não é uma pessoa que se revela de modo tríplice. Isso é bem próximo do modalismo. Na verdade, Deus é uma trindade na unidade. E quando pensamos no pensamento ou no ponto de vista reformado sobre a trindade, de modo geral, os reformadores aceitaram as afirmações doutrinárias do credo apostólico e do credo niceno. A gente vai encontrar Martinho Lutero, por exemplo, organizando o seu ensino em torno do credo apostólico. Calvino também escreve as Institutas dentro do mesmo esboço do credo apostólico. Esses documentos doutrinários, especialmente credo apostólico e niceno, são chamados de documentos ecumênicos. Por quê? A palavra ecumenismo significa exatamente essa união entre os irmãos, de certa maneira assim, né? Grosso modo, né? Simplificando bastante. Mas a ideia aí é que naquele tempo em que foram produzidos o credo apostólico e o credo niceno, havia uma única igreja. Não havia ainda divisão entre igreja católica apostólica romana de um lado e do outro lado a igreja ortodoxa grega, nem a divisão entre a igreja católica romana de um lado e do outro lado a igreja protestante. Foram documentos produzidos, pelo menos assim, no seu parecer inicial, no seu esboço inicial, até o século IV, e é por isso que esses documentos são aceitos pelas igrejas do Oriente e do Ocidente. Então entenda isso, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Grega e igrejas protestantes e evangélicas confessionais, todas elas abraçam o credo apostólico e o credo niceno. Então é isso que a gente quer trazer para você nesse estudo, a importância desses documentos antigos. E aqui a gente faz uma pausa rápida. Na segunda parte dessa videoaula, nós vamos conhecer então mais de perto esses 3 documentos importantes produzidos pela Igreja: o Credo Apostólico, o Credo Niceno e o Credo Atanasiano. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.